Nesse nosso período a gente vai falar sobre imagem. Imagem acaba sendo uma palavra um tanto quanto ampla nesse primeiro entendimento da gente. E esse termo deve ser entendido, sim, no sentido amplo, mas também no sentido restrito. E ao longo desse período a gente vai discutir algumas aplicações e algumas reflexões que a gente pode ter relacionado a isso. Enquanto você assiste esse vídeo, para além de prestar atenção naquilo que eu estou falando, na informação que está sendo dada, tem uma série de outras informações em mim e no cenário que possa estar chamando sua atenção de alguma maneira. Você pode desviar a sua atenção de alguma maneira em função das imagens que você está recebendo enquanto estímulo. Se tratando de uma aula, através de vídeo, talvez eu pudesse estar com uma estante de livros atrás para passar uma outra imagem relacionada ao que eu estou falando. Mas, enfim, são caminhos que a imagem acaba nos provocando a experimentar, a sentir, a refletir. E que esse termo, imagem, a primeira constatação que a gente precisa fazer é que ela está intrinsecamente ligada à ideia de cultura. A imagem é construída e constituída em seus elementos pela cultura que a origina e que provém a sua existência. Então, eu falei, uma estante de livros atrás, na nossa cultura, vai ser entendida como um simbolismo de intelectualidade. Olha, aquela pessoa lê bastante, enfim. A primeira constatação que a gente faz nesse período de pensar sobre as teorias da imagem é que as imagens estão diretamente relacionadas à cultura que a abriga, à cultura que a produz e que a consome de algum modo. E aí talvez você possa se questionar, mas por que estudar imagens? Além de constatar que elas são essencialmente veículos de informação, veículos de conhecimento, só por isso elas já se bastariam enquanto motivador de estudo para a gente tem que levar em conta que uma das peças fundamentais da construção cognitiva do ser humano hoje chega até ele através de imagens. As imagens têm um papel fundamental, basta a gente parar para ver o quanto que os memes passam a ser entendidos como ferramenta de entendimento da sociedade, a massiva mediatização da sociedade, cada vez uma maior dependência dos meios de comunicação para receber informação. Então a gente está numa sociedade em que comunicar é uma necessidade de autoafirmação, que vai além de si mesmo, e comunicar é um exercício na contemporaneidade de reviver desejos, de criar imagens. Todo mundo critica, mas experimenta a lógica de Instagram, de uma venda, de uma vida perfeita, a lógica de você construir uma imagem idealizada a respeito de você mesmo, a respeito do seu cotidiano, e todas as implicações que isso acabam desenrolando, que a gente, ao longo desse período, também vai conversar um tanto sobre isso, e cabe todo mundo refletir criticamente sobre isso. Então, sendo as imagens responsáveis pela absoluta maioria da transmissão de conhecimento na sociedade, então a gente entende que o estudo das imagens, só por isso, já se constitui numa necessidade fundamental. O Gilbert Durand, pensador francês, diz que as imagens estão presentes na vida do ser humano desde o berço até o túmulo. Elas ditam as intenções por trás delas, as intenções na sua produção, de produtores anônimos ou ocultos. Uma imagem nunca é sem propósito, ela sempre tem uma intencionalidade por trás, ela é sempre produzida com uma determinada intenção. Ela está presente no despertar pedagógico da criança, nas escolhas econômicas e profissionais que você faz na tua vida, nas escolhas tipológicas, na sua aparência, nos usos e costumes privados. Tudo o que é feito pelo ser humano nas mais diversas culturas ditas modernas estão diretamente influenciadas e relacionadas com a construção que a imagem promove na vida delas. Então a imagem ela está sempre modelada por estruturas profundas, sempre ligadas ao exercício de uma linguagem. A ideia de que elas estejam vinculadas a uma ideia de organização simbólica, a cultura de uma sociedade, por exemplo. Mas a imagem também é um meio de comunicação, um meio de representação de mundo e que tem lugar definido em todas as sociedades humanas. Então hoje a gente percebe que estudar a imagem significa um exercício fundamental
para o entendimento dos múltiplos pontos de vista que compõem uma sociedade, que compõem um determinado grupo de pessoas, e a respeito de que modo o ser humano faz julgamento de si e dos outros. Você compreender esse exercício da imagem, dos seus comportamentos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, as suas emoções em diferentes períodos de tempo ou espaço, estão diretamente relacionados à influência e à determinação da presença da imagem nessa sociedade, de qual imagem que é construída num processo de idealização, de crítica, de confirmação de determinados valores. E aí a gente fala num termo, num conceito, que é um tanto quanto propagado, talvez você já tenha ouvido, que é o da civilização das imagens. Então a gente atenta que o homem contemporâneo ele vive imerso numa realidade que é pautada pelas relações de consumo. O processo de globalização acabou ressaltando essa reorganização das diferenças. O consumo acaba surgindo como um elemento significante, uma ideia nesse exercício da cidadania, o consumo acaba surgindo como um elemento diferenciador nessas noções de cidadania. Você está mais ou menos imerso dentro de uma sociedade, mais ou menos aceito, mais ou menos entendido como alguém de sucesso, a depender do seu potencial de consumo. O Nestor Garcia Canclini, ele diz o seguinte: homens e mulheres percebem que muitas das perguntas próprias dos cidadãos, a que lugar eu pertenço, que direitos isso me dá, como eu posso me informar, quem é que representa os meus interesses, a resposta para essas questões estão muito mais relacionadas através do consumo privado de bens e serviços, através do consumo dos meios de comunicação de massa, ou seja, através do consumo das imagens, do que pelas regras abstratas de democracia, pela participação coletiva em espaços públicos, muito mais do que questionar um representante da gestão pública, por exemplo. As pessoas preferem, ao invés de procurar uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura, algum serviço específico, elas acabam acionando a rádio, a imprensa local. Então, esse exercício do consumo dos meios de comunicação de massa estão muito mais relacionados a esse exercício da democracia, dessa sensação de direitos atingidos, do que, de fato, a participação popular, onde ela deveria ser mais efetivada. Então, essa crescente mediatização, a presença cada vez mais intensa dos meios de comunicação na vida das pessoas. Provavelmente você não consegue imaginar a tua vida sem um meio de comunicação consolidado através das imagens hoje. Você mesmo está assistindo às suas aulas na universidade através de uma tela, através de um meio de comunicação pautado nas imagens. Cada vez mais as pessoas passam a ter a sensação de que as questões relacionadas às imagens ditam o seu cotidiano. Então, como a Susan Sontag diz, que uma sociedade se torna moderna quando uma das suas atividades principais consiste na produção e no compartilhamento e no consumo de imagens. Elas acabam sendo, segundo a Susan Sontag diz, as imagens acabam se constituindo como substitutos da experiência em primeira mão. A tendência é que as pessoas acabem até mesmo preferindo a experiência através da imagem do que a experiência propriamente dita. Eu já compartilhei, nos tempos em que a gente frequentava a sala de aula presencial, eu já compartilhei essa experiência do tempo que eu fui produtor de teatro. Eu lembro de a gente levar um espetáculo de teatro num bairro habitualmente desprovido de acesso desse tipo de experiência artística e perceber que algumas pessoas acompanharam o espetáculo inteiro, ao invés de assistir ao espetáculo que estava ali na frente delas presencialmente, preferiram puxar os celulares e filmar a íntegra do espetáculo assistindo pela tela. Eu achei isso um tanto quanto simbólico de que essa gravação provavelmente não vai ser assistida novamente, porque teatro é uma arte interessantíssima de se ver quando você está vivendo o momento, e numa tela ela perde uma potência, mas mesmo assim, tendo a chance de apreciar, a pessoa preferiu apreciar pela tela só para ter o vínculo com a tela, o vínculo com a gravação. Isso foi uma experiência um tanto quanto simbólica e significativa para mim, de perceber o quanto que
que as pessoas estão habituadas mesmo. Nós nos incluindo, vive numa lógica dessa necessidade da presença da tela o tempo inteiro. E aí é interessante a gente observar que nem sempre foi desse modo. O Gilberto Duran, que eu já citei anteriormente, ele fala que a sociedade já viveu um iconoclasmo endêmico. O que seria isso? A proibição de criação de imagens como substitutas para o divino já estava expressa na Bíblia. A união desse iconoclasmo religioso com um pensamento filosófico baseado na lógica binária de uma verdade e uma não verdade acabou se constituindo como um caminho único para a verdade. Só poderia ser entendido como verdade aquilo que era um exercício lógico, direto. Durante vários séculos, o entendimento de que o meio de se alcançar a verdade era através da experiência dos fatos, através da vivência dos fatos. Mas principalmente após Aristóteles, que acreditava que o modo de chegar à verdade era através da dialética, a classificação objetiva entre verdadeiro ou falso. Então, se um raciocínio eu permito apenas deduzir resultados verdadeiros ou falsos, e na impossibilidade de eu classificar uma imagem em um parâmetro tão bem definido, tão objetivo, as imagens eram entendidas como ambíguas. Então, logo, elas eram, naquele momento, desvalorizadas enquanto elemento cognitivo. O Gilbert Durand, de novo, citando ele fala que a imagem propõe uma realidade velada, uma realidade que demanda uma certa interpretação. Enquanto a lógica aristotélica, ela acaba exigindo maior claridade e maior objetividade dos fatos. O iconoclasmo volta a ser forte na sociedade mais adiante na história, no século XII, com a junção das ideias de Aristóteles com os preceitos da fé cristã, quando São Tomás de Aquino trabalha nessa junção desses preceitos na escolástica medieval. Mais adiante na história, com as ideias de Galileu, Descartes, mesmo com ideias atualizadas em relação ao passado, era considerado que a razão era o único modo de alcançar a verdade. Então a imagem era entendida como produto de uma casa de loucos, por ela ser por aquele conceito que eu acabei de falar de ela ser não objetiva, dela ser muito ambígua, muito vaga. Ela era entendida como algo que não podia ser bem explorado enquanto elemento cognitivo. Mais adiante, o iluminismo, com seu indivíduo racional, embora aceitando aquilo que pudesse ser experimentado, explorado pela percepção e aquilo que compõe o campo das questões metafísicas, ainda havia o entendimento de que as imagens eram antinomias da razão, eram opostas àquilo que devia ser entendido como algo aceitável enquanto objeto de conhecimento, enquanto elemento confiável. E aí, não que esse pensamento iconoclasta ao longo desses períodos não tenha encontrado resistências, mas essas existiram durante todos esses períodos que eu citei. Todavia, o que é interessante a gente observar é o quanto que essa resistência às imagens, a essas questões mais ambíguas, reflexivas, metafísicas, mais subjetivas, elas acabaram servindo de base, essa resistência acabou servindo de base para a formação daquilo que hoje é chamado por alguns de civilização das imagens. Por que isso? Porque a partir do momento que o iconoclasmo religioso, que acabou dando brecha para o iconoclasmo técnico-científico, passou a abolir questões relacionadas ao imaginário e atribuindo ao racionalismo toda a capacidade de estabelecer o caminho para a verdade, isso acabou oferecendo, proporcionando as bases para que essa explosão contemporânea da civilização das imagens ocorresse. Por exemplo, o desenvolvimento da fotografia, lá com sua base em Niepce, em Daguerre, com o desenvolvimento do daguerreótipo, está relacionado diretamente ao desenvolvimento de processos químicos, totalmente fora da ideia abstrata de antes, de puro racionalismo mesmo. O cinema surge a partir da própria fotografia e também dos conhecimentos obtidos a respeito da persistência retiniana, também uma ideia de racionalismo. A televisão, que foi e é um expoente imenso da importância das imagens, se desenvolveu a partir do desenvolvimento do racionalismo científico das ondas eletromagnéticas. O próprio inventor, Hertz, acabou considerando, na época, era uma invenção inútil, mas
a base do surgimento de tudo isso está relacionado diretamente à resistência inicial das imagens lá no começo da história. E o Gilberto Duran chama isso de efeito perverso do iconoclasmo, que o iconoclasmo resistiu tanto às imagens, mas o caminho adotado acabou permitindo que a civilização das imagens se constituísse do jeito que ela é hoje. E eu falei há pouco da mediatização da sociedade, aí eu anotei aqui, separei uma fala do Muniz Sodré, professor, que inclusive vai estar num evento aqui na UFSB agora na próxima semana, na abertura do curso de jornalismo lá do campus de Porto Seguro. O Muniz Sodré diz o seguinte: mediatização é o nome que vem recebendo o processo de articulação do funcionamento das instituições sociais com os meios de comunicação. Aquilo que eu falei lá no começo da fala do Canclini, de você buscar os seus direitos, de você buscar a sua percepção de cidadania, buscar aquilo que lhe compete, não necessariamente nas instituições que devem oferecer isso a você, mas através dos meios de comunicação, através desse acesso aos meios de comunicação. E ele complementa dizendo o seguinte: na sociedade mediatizada, as instituições, práticas sociais e culturais articulam-se diretamente com os meios de comunicação, de tal maneira que a mídia se torna progressivamente o lugar por excelência da produção social do sentido, modificando a ontologia tradicional dos fatos sociais. Isso é interessante ressaltar com muita ênfase. A mídia se torna progressivamente o lugar por excelência da produção social do sentido. A gente vem de um período em que muito se fala a respeito das fake news, a respeito das mensagens de WhatsApp, que foram capazes de influenciar e determinar significativamente o rumo da política nacional, por exemplo. E aí você vê nessa fala, essa citação já é antiga, não tem o ano aqui anotado, mas já é antiga, o quanto que o destaque do estudo falava que a mídia se tornaria o local por excelência da produção social do sentido. Se a gente repassar a história recente, só apenas a história recente do nosso país, a gente percebe o quanto a mídia tradicional, televisão e grandes conglomerados de informação, e posteriormente a circulação por aplicativos, por meios de comunicação, entre aspas, independentes, que isso também cabe muita discussão nisso, a gente percebe o quanto que os rumos acabam sendo pautados por essa circulação de imagens, por essa circulação de informação, o quanto que é importante a gente lembrar a fala que eu destaquei lá no começo do texto. A circulação de imagens nunca é inocente, ela sempre tem um sentido por trás. O Jacques Salmon, no livro A Imagem, ele diz o seguinte, que a imagem nunca é gratuita, ela sempre foi fabricada com uma determinada finalidade, para um determinado uso que possa atender um interesse individual ou um interesse coletivo. Mas ela nunca é sem um propósito definido, sem um motivo para ela existir, para ela acontecer. E acho que esse é o ponto fundamental que a gente tem que atentar. As imagens pautam as nossas escolhas, as nossas opiniões, os nossos rumos, e elas nunca são sem propósito. Sempre que ela surge com uma determinada intencionalidade, produzida por alguém com um determinado objetivo. E sempre cabe a gente observar criticamente esse uso e esse rumo e essa influência dentro da sociedade. Estamos só começando. Valeu!